Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário Série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas lá do Alto. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Quinta-feira, ler com a oração Colossenses capítulo 2, versículo 23. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O engano das coisas boas sem Cristo. Desde que se desconectou de Deus, Satanás tem como meta enganar o ser humano. Para isso tenta de tudo a fim de enganar-nos com palavras bonitas e persuasivas e desviar-nos da verdade, Cristo. Entre essas palavras, alguns ensinamentos bons como filosofia, cultura e tradição humana. Filosofia é a tentativa humana de obter respostas sobre a existência e seus problemas. Assim surgiu a filosofia grega, para estudar o sentido da vida e buscar respostas até para o sofrimento humano diante de acidentes naturais como seca e inundação. Os sofrimentos são inerentes à própria vida humana. Nesse sentido, a filosofia em si não é coisa ruim, assim como a cultura e a tradição humana. Vejamos, por exemplo, a cultura oriental. Nela houve mistura com a religião judaica e com a filosofia grega, dando origem ao gnosticismo. Seus princípios estimulam o homem a buscar o autoconhecimento, o conhecimento elevado, intuitivo, espiritual, dos mistérios secretos que os libertariam dos sofrimentos terrenais. Esse embrião de gnosticismo ensinava que o homem sofre por causa de sua carne, de sua matéria, da qual é preciso libertar-se. Algumas pessoas se dizem livres de sofrimentos porque são detentoras desses conhecimentos secretos, e muitos admiraram-nas como um grupo de iluminados que alcançou o nível das coisas misteriosas e secretas. Alguns, na busca por essa falsa sabedoria, perdem o foco desviando-se de Cristo. Foi assim que surgiu a heresia de que, para ser salva, uma pessoa precisa combinar a fé em Cristo com certos conhecimentos ocultos e com uma série de regras da tradição judaica. Essa tradição, junto com seus rituais e cerimônias, foram entrando na igreja no segundo, terceiro e quarto séculos até o tempo da igreja em Pérgamo. Pérgamo então uniu-se com a política e surgiu a igreja em Tiatira, que copiou práticas e formas da tradição do judaísmo, como vestes, ritos, cerimônias sacerdotais, etc. E hoje, infelizmente, certos grupos chamados evangélicos têm se voltado para essas práticas. Tudo isso é engano, aparência, falsidade. Temos de agarrar-nos a Cristo pela palavra. E assim a circuncisão, a restrição de certos alimentos e bebidas, entraram na igreja, tornaram-se regras e desviaram de Cristo o foco da igreja. Se hoje alguém escolhe certa dieta alimentar, que o faça, mas sem impor como regra religiosa aos outros. Quem faz não critique quem não faz, e vice-versa, pois ambos têm liberdade. Entendemos por tradição a comunicação oral de fatos, ritos, usos e costumes que passam de geração para geração. No capítulo 2 de Colossenses, Paulo provavelmente se refere aos ensinamentos judaicos gnósticos em Colossenses, cuja autoridade vinha da tradição que era usada para pregar outras palavras. Entre os judeus há uma linha teológica mística ou metafísica chamada Cabala, que significa receber dos pais oralmente a tradição de Israel, incluindo a mística. Há boas tradições passadas de pai para filho, por exemplo, ensinar os filhos a obedecer aos pais, respeitar os mais velhos,
trabalhar e ganhar dinheiro honestamente, não desperdiçar seus bens. Mas se a tradição substituir Cristo, aí sim se torna algo ruim. Os rudimentos do mundo são os ensinamentos elementares, tais como não roubar, não mentir, ser honesto. Esses conselhos são bons tanto para os gentios como para os judeus. O ensino e os ritos a respeito de comida e bebida, incluindo o próprio ascetismo, também podem ser coisas boas. Vejamos brevemente o que é ascetismo. Partindo do gnosticismo, que ensina que os sofrimentos são oriundos da matéria, conclui-se que a carne é a fonte de nosso sofrimento, porque nos faz pecar e o pecado nos faz sofrer. A solução que o ascetismo apresenta é privar a carne do que ela quer ou precisa, como comida, descanso. Tanto a vigília quanto o jejum são práticas boas, mas não devem seguir o princípio do ascetismo. Paulo adverte que o ascetismo não tem valor nenhum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, versículo 23. A filosofia, a tradição dos homens e os rudimentos do mundo não são ruins, mas não podem substituir Cristo, porque sem Ele tudo é vão, sem realidade. Há coisas boas na religião cristã e na pregação cristã, há palavras e conselhos bons provenientes do conhecimento bíblico. O apóstolo Paulo tentou mostrar que os colossenses podiam ter coisas boas, mas qualquer pessoa desconectada de Deus tem vazios na alma e precisa ser preenchida com Cristo, que é a realidade, a verdade. Você pode ser um bom cristão, mas não ter realidade. Deus quer produzir a realidade, a verdade na igreja. A palavra profética visa trazer a realidade porque é a palavra da verdade. Tudo que não é segundo Cristo é engano, falsidade, é destituído da verdade. Não estou criticando as coisas boas, mas quero alertar que as coisas boas, sem Cristo, podem enganar-nos. Podemos buscar coisas boas a vida inteira e, ao chegar ao tribunal de Cristo, ter só vazio. Nós precisamos de realidade. Pergunta de hoje: por que a filosofia, a tradição e a cultura humanas são coisas boas até certo ponto? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.